Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me chamo Jefferson, sou pastor aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus de Pato Branco, a sede regional, aqui no sudoeste do estado do Paraná. E eu venho através do seu programa Falar de Fé, Falar de Vida, sempre trazendo uma boa palavra para abençoar, orando para que todos recebam a palavra de Deus, recebam no seu coração a palavra, a oração e a cura completa de todos os males. Eu quero que você fique muito atento, pois estamos agora ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Nova Conexão, a rede internacional de televisão, a RIT aqui no sudoeste do estado do Paraná. Venha com a gente, sempre ligado no canal 15.1 e também no canal 9. Canal 15.1, canal digital, e o canal 9, canal analógico. Lembrando que eu peço sempre que você sempre fique sintonizado no canal 15.1, porque muito em breve o canal 9 será descontinuado e você não terá mais acesso a esse canal. Não porque nós não queremos, é porque realmente não terá mais sinal analógico aqui na nossa região. Então, fique atento para que você esteja ligado sempre no canal 15.1 e também nas redes sociais de modo simultâneo, tanto pela TV, canal 15, canal 9, como também aqui também você pode acompanhar pelas redes sociais. Facebook e IGD Pato Branco, acompanhe nos IGD Pato Branco no Facebook e no YouTube PR Jefferson Mendes. Está uma bênção, gente. Nós estamos vendo quantas pessoas testemunhando, contando para nós. Ontem à noite, inclusive, eu fazia uma análise de todos os conteúdos que postamos este mês, agora de agosto, e estava anotando, tanto pelo Face quanto pelo YouTube, já chegamos à marca de mais de 100 mil pessoas alcançadas só esse mês de agosto. Então, oro e agradeço a Deus, porque Deus tem nos dado essa oportunidade de alcançar vidas. E você faz parte dessa obra. O pedido que eu sempre faço: compartilhe, faça que outras pessoas conheçam também a palavra de Deus através das redes sociais, do status de WhatsApp, onde você tiver acesso, envie esse recado para que pessoas sejam abençoadas, deixe também seus pedidos de oração. WhatsApp para você entrar em contato com a gente agora aqui no programa ao vivo, 41 DDD 996822381. 41 996822381. Deixe seu pedido de oração, fale conosco aqui. Nós temos certeza que Deus de alguma maneira usará aqui este programa, palavra, oração, para abençoar o seu dia. Hoje é aquele dia especial que nós oramos por cura e por libertação. O dia da cura e da libertação é o dia que nós clamamos para que Deus possa, assim como a palavra diz, ao impor das nossas mãos, os doentes fiquem curados, os endemoniados sejam libertos, sejam livres de todos os males. Então, meu clamor a Deus, a minha oração é que Deus ouça a minha oração em favor dos que precisam, em favor dos que estão necessitados de cura, de libertação, para que elas possam contar grandezas da parte de Deus. Sexta-feira, 9, 14 e 19h30, e também eu quero que você anote o endereço: Rua Silveira Martins, número 44. Rua Silveira Martins, número 44, no centro de Pato Branco. Agora, falando agora das igrejas aqui da nossa região, Francisco Beltrão recebe hoje, mais uma vez, pastor Carlos Mendes, às 14 às 19h30, no culto de cura e libertação, na rua Porto Alegre, no número 1180, Rua Porto Alegre, 1180, esse é o endereço onde está o pastor Carlos Mendes, a sua esposa Alzira, estão trabalhando, e a equipe também se dirige a Santo Antônio também, lá Santo Antônio do Sudoeste, Rua Jesuíno Teodorico de Andrade, número 645. Também quero falar de dois vizinhos, onde o pastor Maicon está trabalhando forte para que essa igreja cresça muito, em nome de Jesus Cristo, pessoas sejam curadas. Essa igreja vai faltar lugar em dois vizinhos aí, o pastor está trabalhando, as pessoas estão vindo e Deus está operando. Dois vizinhos na rua Paraná, número 1133, Sexta-feira da Cura e da Libertação, ao lado do INSS. Venha participar em dois vizinhos,
do culto de cura e libertação, às 14 às 19h30, na Rua Paraná, número 1133. E a equipe de fé também, lá em Capitão Leônidas Marques, Avenida Iguaçu 361, em frente ao Banco do Brasil. Capitão Leônidas Marques também, temos a Igreja Internacional da Graça de Deus. Agora eu quero falar também das campanhas que nós temos no sábado. Sábado, Salto do Lontra, bem próximo ali a dois vizinhos, Salto do Lontra, na Rua Pedro Coelhinho 415, ao lado da Copel, ali da subestação da Copel, está ali a nossa igreja de Salto do Lontra, sábado às 19 horas. Também Boa Vista, coloca para nós o endereço de Boa Vista também, Boa Vista da Aparecida, Rua Abatier, número 287, sábado às 19 horas com 30 minutos, Rua Abatier, número 287, próximo ao Mercado Popular. Venha você também participar, com certeza vai ser uma bênção para você. E Santa Lúcia, aí no domingo já, né? Santa Lúcia, domingo, 4 horas da tarde, Rua Clicélio Pedro Foleto, número 228, em frente ao Banco Sicredi, ali no centro de Santa Lúcia. Venha participar de nossos cultos, com certeza Deus vai manifestar o seu poder. Já deixo também os meus amigos de Coronel Vivida avisados, e no dia 13, dia 17, nós estaremos em Coronel Vivida, isso mesmo, Coronel Vivida, em 2 domingos próximos de setembro, dia 13 e dia 17 de setembro, às 3 horas da tarde, estarei na Rua Brigadeiro Rocha Loures, número 156, eu e toda a equipe de fé trabalhando, evangelizando o Coronel, para que Coronel Vivida também esteja logo, muito em breve, estabelecido um ponto de pregação. Já estamos pregando aqui na CIV, levando a palavra de Deus, mas logo nós vamos ter um ponto fixo, uma igreja fixa aí, com um pastor pregando todos os dias, atendendo toda a Coronel Vivida, em nome de Jesus. E por fim eu volto a falar de Francisco Beltrão, porque domingo próximo eu estarei em Francisco Beltrão, dia 27 às 15 horas. Eu vou ter culto aqui no domingo, 9 da manhã, e vou ter culto também às 18 horas. Nesses dois horários eu quero clamar a Deus por você, lembrando que especialmente o culto da manhã. O culto da manhã você levanta, desperta sem nenhum problema, acorda bem disposto, vai para a casa de Deus, venha participar do culto dos membros, o culto dos adoradores, venha participar desse culto especial às 9 horas da manhã. Partindo desse horário, pastor, eu não tenho jeito de forma alguma de estar às 9. Então, às 18 horas, você tem a liberdade de estar com a gente aqui, tá bom? Rua Silveira Martins, número 44, no centro de Pato Branco. Porém, às 15 horas, eu estarei em Francisco Beltrão, junto ali com o pastor Carlos, com toda a equipe de fé, de obreiros, estão trabalhando, estão evangelizando para este dia. Então, estendo esse meu convite para toda Francisco Beltrão participar com a gente. Quero ver essa igreja cheia, quero ver faltar lugar nessa igreja, porque Deus, ele opera milagres e maravilhas quando nós cremos. Temos orado, Deus já deu uma palavra ao meu coração, essa palavra eu vou transmitir aí na igreja de Francisco Beltrão. Fique preparado, pois a bênção de Deus quer alcançar a todos que ali estiverem presentes. Então, Francisco Beltrão, 15 horas, pastor Jefferson, estarei com a minha família, abençoando vocês aí, às 15 horas, na Rua Porto Alegre, 1180, no centro de Francisco Beltrão, tá bom? Rua Porto Alegre, 1180, no centro de Francisco Beltrão, pastor Jefferson, às 15 horas estarei com vocês, tá bom? Agora aquele momento especial do Palavra que Traz Fé. O Palavra que Traz Fé é uma mensagem que todos os dias, diariamente, nós postamos lá para você às 6 horas da manhã no canal do YouTube. O pedido que eu faço a você é o seguinte: nós começamos ontem, tá? Um estudo que são 8 estudos sobre o capítulo 17 de 1 Samuel. Se você não acompanhou o dia de ontem, eu vou pedir a gentileza que você vai no canal do YouTube ou vai até mesmo aqui na programação do Facebook, do YouTube, e você acompanha a mensagem de ontem e acompanha a sequência dessas mensagens. Com certeza, ao fim delas, você vai aprender a aproveitar todas as oportunidades que Deus lhe der, tá bom? Vamos então ao momento especial, Palavra que Traz Fé.
Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Hoje venho mais uma vez aqui trazer para você o Palavra que Traz Fé, falando sobre aproveitar as oportunidades. 1 Samuel 17, versículo 26 diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme a palavra, dizendo: Assim farão ao homem ao que ferir. Bom, Davi, ele, como comecei falando com vocês no dia de ontem, nós aprendemos que Davi, ele aproveitava as oportunidades. Depois que seus irmãos foram para a guerra, a linha de frente de guerra, ele então era incumbido de todos os dias levar alimentos para os seus irmãos. E um certo dia, o pai Jessé pede para que ele leve queijos, entregue aos capitães. E esse dia especial, Davi vai e conversa com eles e pergunta: viu, o que está acontecendo aqui? Aí eles falam: olha, tem um gigante aí chamado Golias, que é do exército filisteu, que está afrontando Israel. E aí então ele se posiciona e pergunta: tá, mas por que ele está se opondo ao Deus vivo? E outra coisa, o que será feito da pessoa que vencer esse gigante? Essa pessoa vai ter alguma honra? O que será feito dela? Aprenda uma coisa, guarde que eu vou lhe falar que isso aqui é importante. Pessoas que aproveitam as oportunidades são pessoas que elas também serão ousadas. Vou falar de novo para guardar na memória. Pessoas que aproveitam oportunidades, elas são ousadas. Davi, ele chega até o capitão e fala: viu, qual será a oportunidade, o que terá de resposta aquele que venceu o gigante? E então ele fala: olha, vai ter os impostos, a sua casa, a casa de seus pais serão livres de impostos. E tem mais uma coisa bem importante: vai casar com a filha do rei. O que significa ser casado com a filha do rei? Se ao rei e à rainha, os filhos são príncipes e princesa. Casar com a princesa é se tornar um príncipe em Israel. Olha que coisa importante. Então pense comigo, Davi viu uma oportunidade e ele teve a ousadia de lutar por essa oportunidade. Existem oportunidades que se abrem que você tem que entrar por ela e lutar para conseguir aquilo. E em muitos momentos você terá que ter ousadia para encarar e pedir a Deus: Deus, o que eu vou receber? Crendo que o galardão e a resposta vai chegar a recompensa pelo teu esforço. Então, Davi fala: o que será feito desta pessoa que venceu o gigante? Porque quem pensa esses inimigos que podem vencer aquele que Deus levantou? Israel era o povo de Deus, quem Deus levantou. Deus não pode batalhar por você se você não crê que Ele pode mudar a tua história, se você não acredita que Deus pode reverter toda a situação. Deus pode mudar o quadro da sua vida, Deus pode fazer crescer, prosperar, ter uma família abençoada, ter um casamento abençoado, viver em graça, viver em glória, viver pela fé. Veja que a ousadia de Davi está atrelada ao aproveitamento de oportunidades. Ele aproveitou a oportunidade cuidando das ovelhas. O pai agora envia ele para levar comida, levar um queijinho para os seus irmãos que estão em guerra. E ele vê uma oportunidade. O que será feito do homem que venceu o gigante? O que será feito da pessoa que venceu os obstáculos? O que será feito da pessoa que vencer dificuldades que ninguém consegue vencer, que está todo mundo acuado, com medo de encarar, não consigo, não posso, não dá certo? O que será feito dessa pessoa? Será feito dessa pessoa honrosa, essa pessoa será honrada, ela será chamada vencedora, essa pessoa vai crescer, essa pessoa vai prosperar e assim como Davi escutou, vai se casar com a princesa, filha do rei, e também terá sua casa também ausente de todos os impostos que todos têm que pagar. Já pensou nesses dias, todos os dias que você fizesse qualquer compra, nenhum imposto seria cobrado de você? Até o salário, que é pequeno, seria muito grandioso se não tivesse impostos e cobranças de você. Então pense que Davi aproveita a oportunidade e diz: essa oportunidade eu vou encarar. Aproveite as oportunidades e haja com ousadia e Deus vai honrar você em nome de Jesus, tá bom? Forte abraço a todos, que depois dessa palavra a sua fé cresça para você aprender a ter ousadia e aproveitar as oportunidades. Que Deus te abençoe, um forte abraço, tchau!
estamos aqui para, né, buscar essas oportunidades para a gente poder ser honrados por Deus. E aqui vai mais uma oportunidade para você também poder ser honrado por esse Deus Todo-Poderoso. Pense só, você não está sendo honrado por homens, por pessoas que podem muitas vezes só te dar um elogio ou só falar bem de você. Você vai ser honrado por Deus, aquele que tem o poder de fazer o impossível, sobrenatural. E é por isso que você não pode perder esta grande oportunidade que vai ser apresentado para você aqui agora. Eu vim aqui para falar para vocês das contas da igreja, né, que nós temos, porque essa é uma grande oportunidade. Quando você honra a Deus ajudando o programa, ajudando a obra de Deus a se propagar, você também é honrado por Deus naquilo que você precisa, naquilo que você necessita, naquilo que você precisa de Deus. E aí vai aparecer na tela agora para vocês as contas da igreja. Nós temos as contas da igreja, as contas do Banco do Bradesco, do Banco Santander, do Caixa Econômica, do Itaú e do Banco do Brasil. Você pode escolher uma dessas contas, né? Se ficar melhor para você, você pode tirar uma foto agora da sua tela para você ter as contas, para você ir lá no banco e fazer um depósito. E fazer um depósito para ajudar a obra de Deus. Aí também temos a nossa chave Pix, para você que já está acostumado, já tem mais facilidade para lidar com o Pix. A chave Pix é doacoins@iigd.com.br. Ou você pode abrir agora o seu aplicativo na área Pix, clicar lá onde diz o QR Code, vai abrir para você aí então a câmera do seu celular, você aponta para o QR Code que aparece agora na sua tela e já vai direcionar você para as contas da igreja. E ali você faz a sua doação. Essa doação, né, tem pessoas que ajudam com 100, com 200, com 300. Você que diz, pastor, eu posso ajudar até com R$1.000. Ótimo, ajude a obra de Deus. Se Deus está te dando essa prosperidade, né, e também essa oportunidade para você fazer essa oferta, ajude-nos. E quando você fizer a sua doação, não se esqueça, né, de enviar para nós o comprovante, de enviar para nós, né, o seu comprovante do Pix, da transferência bancária, se você assim preferir. Ou se você foi no caixa eletrônica e fez o seu depósito, você vai, tira a foto do comprovante e nos envia. O DDD nosso é 41 99682 2381. Manda pra gente nesse WhatsApp, né, que você vai ser completamente honrado por Deus. Porque assim como você tem, com fé e com amor, tem ajudado esta obra, Deus também não vai deixar você padecer nem sofrer por isso. Muito pelo contrário, Deus vai te honrar. Deus vai trazer para você a bênção, né? Não porque você fez um valor X, mas porque você foi uma pessoa de fé e que aproveitou a oportunidade para nos ajudar neste programa. Ok? E lembrando então que hoje, sexta-feira, nós temos cultos de cura e libertação, né? Onde você vai ver o poder de Deus se manifestar. Vai ver o poder de Deus sendo operado na sua vida, na Rua Silveira Martins, número 44, aqui no centro de Pato Branco, às 9 da manhã, às 14 e às 19h30. Então, fique marcado aí para você não faltar hoje, porque vai ser cultos onde você vai ver o poder de Deus operar coisas grandes e firmes que você não sabe, que você não conhece, coisas que você ainda nem viu. Deus pode e vai fazer na sua vida, no nome de Jesus. Lembrando também que você que contribuiu, que você que nos ajudou, né, a gente pede também para que você envie o seu endereço, para a gente poder dar um presente para você, né, de agradecimento por não ter nos ajudado aqui ao programa. É aquele livro do Billy Graham, onde você vai ter as mensagens, né? O Ouça o Meu Coração, o que diria você. Mensagens deste grande homem de Deus, deste grande pregador, que você vai receber de primeira mão na sua casa. A gente vai enviar esse livro para você então ter acesso ao conteúdo da palavra de Deus, que com certeza vai agregar muito mais à sua fé e você vai crescer muito mais na presença de Deus. Não se esqueça então de nos mandar também. Lembra que o DDD é 41 99682 2381. Né? E a gente vai fazer aqui também mais uma oração. Vamos fazer uma oração agora, né?
o pastor me deu essa missão para fazer uma oração com você. Vamos fazer 2 orações hoje e vamos fazer a primeira agora no nome de Jesus. Se você já está com o seu copo com água, já segura ele na sua mão e nós vamos fazer a primeira oração hoje. Feche os seus olhos, vamos fazer a oração da fé no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua presença e já fazemos a primeira oração com fé, Pai. Hoje é dia em que nós entramos em batalha espiritual para que as pessoas sejam completamente curadas, livres e libertas de todo mal. E é para isso, ó Deus, que nós estamos nesta hora orando, para que o Teu poder alcance cada uma destas pessoas que nos assiste, que nos acompanha pelo programa de televisão. E no nome de Jesus, ó Pai, nós oramos agora para que, se houver alguém neste momento enfermo, doente, que no nome de Jesus fiquem curados, sejam libertos, sejam agora transformados pelo Seu poder. Não importa se a medicina tem dito para essa pessoa que a doença, que a enfermidade que ela está enfrentando não tem cura, porque pela Sua palavra nós já fomos sarados, nós já fomos livres de toda dor, de toda doença, de toda enfermidade, e por isso nesta hora determinamos também que esta pessoa e que estas pessoas fiquem curadas, fiquem libertas em o nome de Jesus. Eu abençoo agora, meu Deus, o copo com água, e quando essa pessoa tomar, todo mal, toda enfermidade vai ser desfeito, vai ser anulado. E a bênção de Deus, a saúde é que se manifesta na vida destas pessoas, em o nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pode tomar então já o seu copo com água. Graças a Deus. Lembrando então que nós vamos ter mais uma oração, Daqui a pouquinho você vai receber o pastor Jefferson, ele vai estar voltando aqui para trazer para você mais um Examinando as Escrituras. Não perca essa oportunidade de aprender mais da palavra de Deus, até porque é ouvindo a palavra que a sua fé aumenta, que a sua fé cresce, que você adquire ainda mais fé para combater todas as ações do inimigo. Mas antes, você vai ver aqui mais um testemunho de fé, um testemunho de pessoas que alcançaram o milagre, de que usaram a fé e viram o milagre de Deus acontecer. Para você também ficar com o teu coração preparado, para você também usar a sua fé e ver o milagre acontecer. Então vamos à novela da vida real e daqui a pouquinho examinando as Escrituras. No início de 2020, aos 81 anos, Hilda de Jesus contrai Covid-19 e é internada. Foi em março, no início da pandemia, ela começou a rejeitar alimento e ficar muito deitada, não tinha força para nada e deu diarreia. Ficou uns 2 dias, de dia e de noite, com diarreia. Sentindo muita dor nas pernas. Só deitada, não tinha vontade de fazer nada. Foi quando nós levamos ela para o hospital e constatou que já era Covid. Estava naquela esperança que eu ia voltar. E quando passou um pouquinho, a enfermeira entrou com a embalagem de uva que o meu neto tinha mandado entregar. E eu dei um grito. Falei, ele foi embora? Ela falou, foi. Aí eu já comecei a entrar em desespero. Me levava para um lugar, na mesma hora me tirava dali e levava para outro, que eu estava ruim, Para mim não contaminar as outras pessoas, mas eu não estava sabendo daquilo. Depois me falaram que naquela sala era o último recurso. E quando ia para ali, a pessoa morria mesmo. Fizeram um CTI para mim, porque não tinha CTI. Estava tudo cheio, que foi naquela ocasião que essa doença estava muito forte, matando o dia inteiro, E ali eu fiquei 15 dias entubada. O dia que ia entubar ela, eles ligaram, foi para mim, falando que, pedindo permissão, Porque se não entubasse, ela morreria e uma intubação também, seria arriscado, mas era uma forma de combater melhor a doença. Aí eu falei que podia, mas não entrei em desespero, sempre confiando, que Deus estava no controle de tudo. Quando eu cheguei lá que mandaram entubar, ela falou, entubar ela por poucas horas. Porque todo mundo que estava passando por ali, chegava uns de manhã, meio-dia, já estava morto.
enfermeira da UPA, trabalha na parte da noite. Então ela cuidava dela na noite. Quando ela largava o serviço de manhã, ela passava e dava notícia pra gente, como que foi. Tinha dia que ela dava esperança que estava boa, tinha dia que ela mesmo já vinha chorando, sabe? Neste momento de luta, a família entra em oração junto com a igreja e também acompanha as programações do missionário para se fortalecer na fé. Nós tivemos apoio, né, dos irmãos da igreja, do pastor, as orações que a gente acompanhava no rádio, né, na televisão. Foi muita oração mesmo que eu recebi, graças a Deus. Quando estava no hospital, eles ligavam 10 horas só para dar notícia. A gente não via, ficou um mês sem ver. Sem saber, naquela aflição, só o que eles falavam, porque a gente confiava e confiava em Deus. O Senhor honrou. Acordei depois de 15 dias. A enfermeira falou que quando ela entrou para intubação, entrou acho que 10 com ela, só ela sobreviveu. Tinha gente de 24 anos, gente mais novo que ela, muito mais, e ninguém resistiu. E o Senhor teve misericórdia e cuidou dela o tempo todo. Foi pela fé mesmo que Deus me deu essa força, que eu tô aqui, porque não era para estar, não. Foi muito forte mesmo que eu passei. Quando saiu, veio para casa, veio com uma bala de oxigênio, não conseguia ficar sem o respirador. Foi muito difícil, mas o Senhor até aqui nos ajudou. Quantos livramentos Deus já me deu. Pelo que ela passou, ela está muito bem, graças a Deus. Nem os médicos não davam esperança que eu ia melhorar. Não dava mesmo, porque quando eu melhorei, eles foram lá na beirada da minha cama falar comigo. Nós temos muito que agradecer a Deus, que nós te deu como morta, não tinha mais esperança de você voltar. Ela teve a Covid, passou por tudo isso, mas graças a Deus superou. As mãos de Deus foi mais. Meus amados, estamos em reta final do livro de Atos dos Apóstolos e estamos vendo como que Deus está agindo através do Paulo. Deus está usando, né, o apóstolo Paulo com sabedoria para lidar com as situações que está sendo colocado contra, todos os judeus estão contra o apóstolo Paulo, tentando de todos os meios tirar a vida de Paulo. Porém, o Senhor já tinha dado essa palavra para Paulo que ele chegaria a Roma. E ali, assim bem como em Jerusalém, ele anunciaria a palavra de Deus. Então, pensando que o apóstolo Paulo está enfrentando essas perseguições, ele precisa buscar essa sabedoria de Deus para poder lidar com essas pessoas mal intencionadas, essas pessoas que têm intenção de prejudicá-lo sem motivo algum, somente pela maldade de seu coração. Hoje nós vamos acompanhar o livro de Atos 25, se Deus permitir eu consigo fazer o 25 e o 26, que os dois são bem parecidos, para a gente ficar só com o 27 e o 28, que é onde tem o desfecho aqui do livro de Atos. Capítulo 25, versículo 1 diz assim: Entrando, pois, Festo, na província, Festo que agora ele que está no lugar de Félix, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém, e o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Veja só, eles queriam de todo meio, falaram com Félix, falaram com o tribuno, nós só queremos ter o prazer de ter o Paulo de novo aqui para a gente fazer algumas perguntas para ele. Na verdade, nós sabemos que eles estavam preparando ciladas no meio do caminho para que nem chegasse, inclusive, a poder falar alguma coisa. Eles já queriam matar o apóstolo Paulo, para não dar crédito, para não permitir que ele voltasse a falar de Jesus novamente e contando o testemunho, falando o que ele passou, o que ele viveu. Então veja que há um impedimento sempre. Quando você quer realmente, quando você fala a verdade, as pessoas tentam nos calar, tentam nos impedir. Então nós não devemos temer o que o homem pode nos fazer. Versículo 4, mas Festo respondeu que Paulo estava aguardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Ou seja, calma, gente, calma, que logo ele vai para lá. Os que, pois, disse dentre vós, tem poder, desçam comigo, e se neste este varão houver algum crime, ausentem-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem o Paulo. Então, o Festo agora. Veja que
o Paulo está chegando, ele está alcançando, né, degraus, pessoas estão dando ouvidos ao apóstolo Paulo, ele está chegando a lugares onde jamais ele pregaria se não estivesse aqui. E apesar de estar sendo julgado, agora o Festo vai ouvir as palavras de Paulo. Chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar, ou seja, eles falavam de acusações, mas não tinham provas, eles não tinham como acusar o Paulo. Eles tinham acusações formalizadas pelas ideias deles, mas não tinham como provar, não tinham como determinar, olha, é por causa disso que ele tem que morrer. Então veja que muitas pessoas, elas vão sempre argumentar. Você pode perceber, por exemplo, no meio religioso, sempre há pessoas atacando, contrariando o evangelho, contrariando a graça, contrariando a Cristo. Mas note uma coisa, perceba algo muito claro que eu acredito que todos vão também conseguir perceber no nosso período, nosso tempo de vida. Quando uma pessoa ela é contra o evangelho, quando ela é contra uma pessoa cristã, uma pessoa que defenda realmente a palavra de Deus, defenda as boas novas de Cristo, ela não aceita quando outra pessoa prega, outra pessoa ensina acerca do que está descrito, falando a verdade, ela não gosta. E agora a mesma coisa está acontecendo, ou seja, não é algo peculiar do nosso tempo, sempre foi assim. Só que sempre a igreja teve o acesso da palavra, quem prega a palavra nunca vai ser desmerecido. Quem prega a palavra nunca vai ser esquecido por Deus. Deus vai guardar você. Versículo 8. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não peguei em coisa alguma contra a lei dos judeus. Não pequei contra coisa alguma da lei dos judeus. Nem contra o templo, nem muito menos contra César. E todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? O que o Festo pensou? Olha, eu vou tentar agradar os judeus. Eu vou ver, vai que o Paulo queira que eu julgue ele perante os seus inimigos lá que estão preparados para matá-lo. Você acha que o Paulo é bobo? Versículo de número 10, mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém seja julgado, não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles, apelo então para César. Então, o que o apóstolo Paulo entende? Olha, eu quero ser julgado por César. Eles têm acusações, mas não têm como firmá-las. Eles não falam verdades. Então, eu quero que você me leve a César. Eu não quero nem ser julgado. Você está diante de mim, quer me levar novamente para aqueles que querem me matar? Eu quero ser levado a César. Lembre das palavras de Jesus. O Senhor disse assim para ele, assim, olha, eu vou levar você até Roma. Convém que você fale do meu nome até Roma. Ou seja, o apóstolo Paulo, sabendo o propósito de Deus, ele também se propôs também a ir até Roma. Às vezes nós temos uma grande dificuldade de compreender, porque Deus dá uma direção e nós queremos resolver do nosso jeito. O Paulo poderia, talvez ali, conversar, barganhar com o Festo. Ele poderia fazer isso. Poderia tentar de alguma maneira soltá-lo, até porque o próprio Festo falou, eu podia soltar esse homem, não tem nada de mal com ele, eu já vou mostrar para você. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no versículo 18, agora aí no capítulo 25, lá a partir do versículo de número 18. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Quer dizer, então, que o Festo se posiciona. Olha, eu estou vendo as palavras dele, não estou vendo nada, não estou conseguindo encontrar algo para a gente conseguir mantê-lo preso, nem muito menos matá-lo. Ele fala de um tal de Jesus, ele fala de um defunto, ele não conhecendo Jesus, assim é aquela pessoa que não conhece Jesus, fala do que não sabe, agride, com palavras maldosas ou até mesmo sem conhecê-lo. Aí ele diz, versículo 20, estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas, mas apelando Paulo
Paulo, para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardasse até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem, quisera eu ouvir também este homem. Todo mundo quer ouvir a pregação do Paulo. Todo mundo quer tirar uma casquinha do Paulo. E ele disse: amanhã o ouvirás. Quer dizer, ele chegou então, o que acontece? O Festo vai até o Agripa e fala: olha, eu não achei erro nesse homem. Não achei nada para prendê-lo, muito menos matá-lo. Veja como que é bonita a obra de Deus. Por mais que esses homens eles pudessem fazer algo para alegrar o povo, que a morte de Paulo alegraria os judeus. Alegraria eles. Só que Deus toca, move o coração das pessoas mais difíceis. Deus move o coração dele e fala: puxa, mas eu não acho erro nesses homens. Então eu vou apelar aqui para uma instância maior. Quero falar com o senhor, viu, o Agripa? O que o senhor acha? O que o senhor me diz sobre isso? Aí ele fala assim: olha, eu quero falar com esse tal de Paulo. E assim, subindo as escalas, todos os dias, o Paulo vai pregando a palavra e todos vão ficando sabendo. O mesmo Jesus que eles condenam é o mesmo Jesus que Paulo prega todos os dias e ele não volta atrás dessa palavra. Eles não acham meios de condenar o Paulo a ponto de ver a morte dele, porque Jesus está protegendo Paulo. Quando você está debaixo de uma palavra, quando você está debaixo de uma direção de Deus, aquela palavra vai sustentar você. Por quê, pastor? A Bíblia diz, Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo. O Senhor Jesus, a palavra é Jesus. Jesus vai proteger você. Você estará guardado para se cumprir a palavra de Deus. Antes importa que a palavra de Deus se cumpra e não a minha. Antes importa que a vontade de Deus se cumpra e não a nossa. Então o Paulo ele chama a atenção e fala: eu quero chegar a Roma. E aí então, não entendendo, não sabendo, não querendo ter o sangue de Paulo em sua mão, o Festo chama então o Agripa e o Agripa fala: eu quero falar com esse homem também. Agora mais uma instância vai ouvir o Paulo. Versículo de número 23. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, muita pompa, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera. Eu vou repetir. O que está falando o Festo? Olha, estou apresentando a causa para o senhor, mas eu já o ouvi e não achei motivos para matá-lo, né? E apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe. Ou seja, eu trouxe para o senhor porque na minha visão, no que eu entendo, não tenho o que fazer. Eu não tenho mal, não vejo maldade nesse homem para a morte. Aí diz o 26. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor. Ou seja, não tenho nada para descrever. Por isso, perante vós o trouxe. E principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado, se tem alguma coisa que escrever. Então ele quer dizer, olha, eu até agora, eu não consegui achar nenhuma falha nesse homem. Agora, se o senhor encontrar, aí eu vou descrever e vou marcar tudo que o senhor falar aqui, que o senhor vê, que o senhor entende, o senhor está uma instância acima, o senhor tem uma visão maior que a minha. Então me diga para mim o que Paulo fez. Aí diz o 27, porque... Isso ele está dizendo dele. Ele, sem perceber, ele já está defendendo Paulo. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Então, tem como acusar. Peraí, mas eu estou enviando uma pessoa presa sem ter acusação do que ela fez? Então ele está dizendo, olha, eu acho isso errado, por isso que eu chamei o senhor. Agora entramos no capítulo 26, aí acontece, é a sequência, tá? Diz assim, depois Agripa disse a Paulo, permite-te que defendas? Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Ou seja, o Agripa disse, então se defenda essas coisas que estão tentando falar contra você, diga-me o que você tem a falar. Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu
que tens conhecido de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Mais uma vez, o Paulo vai apresentar para todos que estão aqui ouvindo, agora Agripa, Festo e todos que estão aqui juntos, eles vão ouvir mais uma vez o testemunho de Paulo. Como eu acredito que o testemunho de uma pessoa fala muito mais que as palavras dela. As palavras são bonitas, as palavras podem aguçar os ouvidos, mas o testemunho mostrando, aplicado em sua vida, é muito mais forte do que somente palavras. E ele está testemunhando do que algo que ele está vivendo. Versículo de número 4. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus já sabem, sabendo de mim desde o princípio. Se o quiserem testificar, ou se quiserem saber, pode procurar, procure e saiba. Eu fui judeu de judeu, eu fui dessa nação, eu aprendi com eles. Que conforme as mais severas seitas da nossa religião, vivi fariseu. Ou seja, eu fui um fariseu. Da mais alta qualidade de homem mau que existe. Eu fui daquele mais duro. Eu vivi um fariseu durante muitos anos da minha vida. Fui um judeu nato, cresci, aprendi esses ensinamentos e vivi como tal fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, e a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Ou seja, vocês julgam que seja uma coisa incrível, uma coisa impossível de acontecer, que o Senhor ressuscite os mortos, que era inclusive também uma fé que os judeus também tinham em seu coração. Versículo de número 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Ele sabia que ele era contra, ele não aceitava, assim como todos os fariseus, eles não aceitavam o ensinamento de Jesus. Não aceitava as pregações de Jesus, e ele também se levantou contra, como todos os judeus. Ele foi mal como todos os outros foram com Jesus. Versículo de número 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então veja que aqui o Paulo, ele abre até um pouco mais. Até aqui você vê, por exemplo, algo muito claro, que é a morte de Estevão, ele com as roupas de Estevão, ele apedrejando Estevão. Agora você vê que ele também diz, olha, eu tinha cartas com a intenção de todo cristão que eu encontrasse, todos que olhassem para Jesus e o aceitasse, eu então estava, à espreita, espiando. Quem aceitasse Jesus, esse eu prendia, matava, açoitava, para que eles deixassem de crer em Jesus. Olha que maldade que o apóstolo Paulo tinha. Ele era um homem mau, e ele diz com todas as letras, eu fazia isso. Todos que eu achavam em santidade, todos que eu achavam longe das coisas da maldade, se afastando do pecado, converteram o seu coração, eu achava essas pessoas e prendia elas. Qual o preço que ele fazia isso? Para poder seguir uma doutrina que ele aprendeu desde criança, como um judeu. Ele está dizendo assim, olha, eu fui esse homem exatamente como esses que me acusam. Exatamente. Eu era este homem mau que vocês estão ouvindo eu falar. Aí diz, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Sabe o que é isso? Ele chegou a ponto de... Como que você consegue obrigar uma pessoa? Como que você consegue fazer que uma pessoa fale uma coisa que ela não quer falar? Eu acredito que o Paulo, ele torturava as pessoas. O Saulo de Tarso, sem Jesus Cristo, ele diz, olha, eu obrigava. As coisas que eu fazia eram tão terríveis que eu obrigava as pessoas a negarem a Cristo. Imagine para um cristão que tem a verdade de Cristo, que reconhece Jesus como Salvador, chegar ao ponto de negar a sua fé em Cristo
porque alguém está o obrigando, eu acredito que ele chegava a açoitar, ele chegava a bater, zombar, apedrejar, até matar, como já vimos, para que essas pessoas negassem a Cristo. Então o Paulo está dizendo, eu fui muito mal. Ele está reconhecendo o mau homem que ele era. Veja que, por mais que ele hoje seja convertido, seja um apóstolo, um pregador da palavra, o passado dele ficou para trás. Mas hoje esse passado ele está testificando, dizendo, olha, eu fui essa pessoa, hoje não sou mais. Veja que outrora eu era esse homem condenando a todos, hoje sou o condenado, porque reconheci a maldade que fazia, reconheci o quão errante era longe de Deus, longe de Cristo. Então veja que esse testemunho é tão forte que ele mostra que ele era duro demais. Aí ele fala, eu obrigava as pessoas a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Demasiado é aquela pessoa que não dá nem tempo para a pessoa se justificar. Aquela pessoa que ela é extremista, esse é o demasiado, ele é extremista. Não dá nem oportunidade para a pessoa explicar, para ela falar. Eu não queria nem ouvir crente. Será que não é o teu caso, meu irmão? Você me escuta todos os dias. E deixa eu falar uma coisa, não me interprete mal não, tá? Não fique chateado não. Você me assiste todos os dias, só quando não tem ninguém. Quando tem alguém perto, você troca de canal. Mas agora que você está diante da televisão, ouvindo a pregação, ouvindo aqui mais uma vez a mensagem de Deus, você gosta de ouvir. Você só não quer manifestar para as pessoas, ao público, a sua família, que você quer Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Por mais durão, por mais durona que você, que a senhora, que o senhor seja, você está recebendo uma oportunidade, porque você perseguiu muito crente, muito pastor. Quantas vezes chamou o pastor de ladrão? Quantas vezes você disse esses crentes que não calam a boca? Quantas vezes você já teve essa expressão dura na sua boca, nos seus pensamentos, na sua ideia pré-figurada que crente não presta, que é uma seita, que é uma mentira. Religião boa é a minha, religião certa é a minha foi a única igreja que Jesus deixou. Quantas vezes você pensou isso? E o Paulo está dizendo, eu era exatamente essa pessoa, eu fazia exatamente isso. Aí sobre o que indo então a Damasco, com poder de comissão dos principais dos sacerdotes. Quer dizer então que o Paulo, ele tinha permissão de todas as pessoas, pensando na hierarquia das lideranças, ele tinha permissão de todas. Os governos davam acesso para o Paulo. Ele podia entrar em outras cidades, como na Síria, né? Damasco é a Síria. Ele tinha poder para entrar em outros países para prender cristãos. Quem é a pessoa que sai do seu país para poder prender um crente que crê em Jesus Cristo? Só um homem mau, só uma pessoa que é maligna mesmo. Então deixa eu falar uma coisa para você, não há ninguém tão duro nesse mundo que Deus não possa quebrantar. Não há. Não há ninguém nesse mundo inteiro. Se você falar, pastor, meu pai não tem jeito, meu filho não tem jeito, meu irmão não tem jeito, eu vou dizer para você que você... Não me interprete mal a minha expressão, vou falar com um tom de brincadeira, mas com seriedade. Não sabe de nada, inocente, você não sabe de nada. Porque Jesus pode mudar todas as coisas. Todas as coisas podem serem transformadas. Toda pessoa, diz a palavra, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que o Senhor é Deus. Todos vão se dobrar diante de Cristo. Todos. Querendo por bem ou por mal. Mas esses crentes, você vai ver muita gente que blasfemava outrora, que vai baixar a guarda e vai falar em nome de Jesus, que vai usar essa linguagem, né? Não a linguagem do crentez, né? Não é essa linguagem do crentez, mas que tudo que você for fazer em nome de Jesus, pastor, eu vou fazer uma viagem em nome de Jesus, eu vou em paz e volto em paz, Deus vai me guardar em nome de Jesus.
Meu filho vai para a escola, em nome de Jesus, ele vai guardado para a escola e volta em paz, em nome de Jesus. Jesus vai ser o centro das suas atenções. Jesus vai ser o foco da sua vida. Pastor, eu vi pessoas errantes nessa vida, que estão errando, caindo nas transgressões. Em nome de Jesus, eu vou pregar para elas, para que elas conheçam Jesus, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva aqueles que buscam a Deus. É assim que funciona. Por quê? Versículo 13 agora, para a gente poder terminar a parte dura de Paulo. E ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. A luz mais forte que a luz do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam junto comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo... Agora é o próprio Cristo falando com ele. Preste atenção. Agora, esse momento, o Paulo está falando de coisas que ele ouviu da boca de Jesus. Então, quem está falando agora não é mais o Saulo de Tarso, não é mais o Paulo. Agora, quem vai falar é o próprio Cristo. Cristo vai usar o Paulo com as palavras que falou com ele para que ele possa falar para o Agripa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti é recalcitrar contra os agrilhões, dar murros em ponta de faca. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Então ele está dizendo, o que Jesus fala para o Paulo, para o Saulo de Tarso? Olha, eu vou livrar você dos judeus, o povo que você está no meio deles, eles vão tentar matar você, eu não vou permitir isso, eu vou livrar você dos judeus e também dos gentios que você vai pregar. Os gentios eram os que não tinham fé, nem em Cristo e nem nos judeus, não é nem dos judeus. Então entenda que ele está sendo enviado a pregar para pessoas que não têm fé em ninguém, em nada. E aí ele continua. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados de sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, quais são as pregações que o apóstolo Paulo tem que transmitir? Ele recebeu de Jesus, não foi homem. Porque se ele recebesse, por exemplo, a missão de uma pessoa qualquer, talvez ele poderia já ter abandonado isso aqui há muito tempo. Ele mesmo disse, a obra é de Deus. Lembra que Gamaliel falou lá aquele dia, quando prenderam o Paulo, se a obra é de Deus, ninguém pode parar. Ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. E Gamaliel falou, deixa que ele vá. Se é de Deus, vai crescer. No entanto, que agora ele está diante de um rei. Já pregou para gente grande, para advogados da época, falando para todos, agora diante do rei Agripa, ele fala, olha, isso Jesus me disse, que eu tenho que pregar para que as pessoas que estão em trevas enxerguem a luz, que os que estão em pecados encontrem salvação. Eu tenho que pregar para essas pessoas, para que aqueles que estão amarrados no Satanás conheçam a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados, de sorte entre os santificados pela fé em mim. Então quer dizer, todos que crescem em Jesus Cristo seriam salvos. Essa é a missão do apóstolo Paulo. Essa é a missão de alguém que é de Jesus. Você é de Jesus? Porque se você não era, a partir de hoje, você vai enfrentar as mesmas coisas que Paulo enfrentou. Você vai passar as batalhas, as prisões, muitos vão falar, vão ficar contra, mas o Senhor vai guardar você. Porque há uma missão naqueles que pregam a palavra, que ensinam de Jesus, que falam a verdade. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Agora volta ele falando do que ele está dizendo. Olha, o que Deus falou comigo, o que Cristo falou comigo, eu não fui desobediente, eu fui verdadeiro e fiel. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. O que ele quer dizer? Ele começou a pregar de maneira que as pessoas que estavam ouvindo suas pregações se converteram
E os judeus, quando viram que houve conversão no meio do povo, o que eles fizeram? Vamos prender o Paulo, porque se ele continuar pregando, nós vamos perder muitas pessoas da nossa sinagoga. E eles ficaram com raiva do Paulo por isso. A primeiro momento, a pregação não foi o problema. O primeiro momento é muitas pessoas se converterem. Então, o grande problema de algumas pessoas não é nem a igreja, não é nem pastor. O grande problema é a pessoa mudar. Quando uma pessoa ela muda, eu acredito que deveria ser uma alegria ver uma pessoa que deixou a bebida, as drogas, ver uma pessoa que deixou uma vida de pecado, de prostituição, de fornicação, se converter. E tem pessoas, eu ouvia o testemunho, acho que se não me engano foi na terça-feira, um testemunho, inclusive até da esposa do pastor Ronald, meu amigo, um grande abraço pastor Ronald, a esposa dele contando que quando ela se converteu, ela dizia que a mãe dela falava assim, olha, eu levo você para uma balada, deixo você a noite inteira na balada e busco você de madrugada, quando você quiser e aonde você quiser, mas não te levo você para uma igreja e não vá para a igreja de crente. Quantas pessoas preferem ver uma pessoa morta nos pecados do que convertida em Cristo? Por causa da dureza e o rigor do coração. Então veja que quando nós temos algo com Deus, com Cristo, ninguém nos impede. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter filhos, não vai ter marido, não vai ter esposa. Ai, pastor, eu parei de pregar porque meu marido, nossa, pastor, tão difícil lidar com meu marido. Quem é de Jesus é de Jesus. Mas pastor, eu vou sofrer. O que o Paulo disse? Olha, se eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu possa cumprir a chamada que Deus me deu, que eu possa cumprir o ministério. Jesus nos chamou para propagar o evangelho. Não para fugir, não para ser covardes. Essa é a palavra. Não seja covarde. Não se acovarde diante daqueles que perseguem. O Paulo, mais uma vez, com ousadia, ele fala, olha, eu fui e fiz tudo isso e faria de novo. E mesmo assim tentam me matar. Versículo 22, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, ou seja, tanto a gente que não conhece como para o Senhor, que é conhecedor, que entende, não dizendo nada mais do que o que estava profetas e também do que os profetas e Moisés disseram de que havia de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo, aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem livrar, te fazem de delirar. Ele fala assim, você está ficando louco, Paulo. Eles pensam que você está ficando maluco. Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes, digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas. Pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Quer dizer, você está achando que eu vou me tornar um cristão igual a você? Vai se tornar sim. Tá querendo que eu seja crente igual a você? É, você mesmo que tá do outro lado aí. Você vai ser crente um dia, querendo ou não? Ah, pastor, eu não vou ser crente coisa nenhuma. Você vai ser crente sim. Você pode ser irredutível por muito tempo, mas quando Jesus bater de frente com você, aí as suas armas vão cair. A sua dureza vai cair. O Agripa fala, você quer me converter, Paulo? Sim, você vai conhecer Jesus, sim. Querendo, eu era igual a você. Eu fui igual a você. E hoje estou aqui pregando Jesus para você. Eu vou dizer para você de casa, eu era esse homem. E hoje estou aqui pregando para você a santa palavra de Deus. E vai chegar o dia que você vai pregar para a sua família, para os seus familiares. Você vai falar de Jesus para as pessoas, dizendo para elas, só Jesus salva, só Jesus perdoa os nossos pecados. Aleluia. E disse Paulo, prover a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornasse tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Quer dizer, eu muito me alegro em saber que estou pregando para vocês.
e todos vão se converter. E por fim ele fala, eu quero que todos conheçam Cristo como eu, mas não estejam presos como eu estou. Não estejam amarrados como eu estou, sem causa alguma. Mas vocês todos vão conhecer Jesus. Aleluia. Dizendo ele isto, levantou o rei, o governador e Berenice, e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns aos outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo, bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. O que o Festo, o que o Agripa falaram? Vamos ver se nós entendemos bem isso aqui? Bom, gente, vamos soltar ele. A pregação de Paulo, os ensinamentos de Paulo faz que ele fala assim, ó, viu gente, vamos soltar ele. Só que nós só não vamos poder soltá-lo porque ele pediu que quer ir para Roma. Senão hoje, eu, por mim, livraria esse homem e ele poderia voltar para a casa dele normalmente. Sabe por quê? Porque eu não achei nenhum pecado nele. Não há nada nele que nós possamos prendê-lo. Sabe o que aconteceu? Tanto Agripa quanto Festo, ó, coração de pedra, quebrou. Mas fique claro para você, por que Paulo vai continuar preso e vai para Roma? Porque Jesus quis que fosse assim. Então entenda, o Paulo conseguiu corroborar as obras com a vontade de Deus. Então aprenda, a fé é assim, meu irmão. A fé, ela vai partir do princípio que você tem uma palavra, você crê nela e você tem obras que vão andar junto com a vontade da palavra de Deus. E por isso, agora o Agripa e o Festo falam, por mim você estava solto, mas como você pediu para ir para Roma, você vai para Roma. Quer dizer, você vai pregar mais ainda do meu nome. Você vai falar mais do meu nome lá em Roma, para que todos saibam que só Jesus salva. Amém? Você vai pregar lá em Pato Branco, você vai pregar onde quer que você for. Você vai falar do nome de Jesus. Amém? Vamos orar com alegria em nosso coração? Pai querido e Pai amado, eu sempre tenho visto, ó Deus, o Senhor operar. São tantos os milagres, ó Deus, que recebemos, testemunhos. São tantas as obras que nós temos visto o Senhor usar pastores em todo este mundo, como o próprio apóstolo Paulo, que nos incentivam e nos motivam a continuar. Muitas vezes somos, ó Deus, tão ingratos por estar tão bem, sabendo que outros estão como Paulo, preso. Ele mesmo disse, queria estar solto como vocês, crendo em Jesus, mas estou preso. Mas ele não negava a sua fé. Jesus alcança as pessoas que estão duras de coração. Que haja um quebrantamento nelas, Jesus. Que haja um quebrantamento por este filho que a mãe ora todo dia. Que haja um quebrantamento por este marido que a esposa todo dia ora. Que haja um quebrantamento nesses pais, onde os filhos oram clamando para que se convertam. Jesus, eu lhe peço que todas as casas, que todos os locais, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pela televisão, canal 15.1, pelo canal 9. Jesus, que todas as pessoas que estão agora nos acompanhando, de perto ou de longe, sejam alcançadas pelo Senhor. Que o Senhor vá até elas, ó Pai. Não somos nós que procuramos o Senhor, mas é o Senhor que vem até nós. É o Senhor que nos encontra perdidos. O Senhor não estava perdido, nós estávamos perdidos e por isso nós precisamos que o Senhor nos encontre e nos mostre o caminho da Tua palavra. Por isso te peço, Pai, derrama da Tua unção sobre as águas que consagramos, para que todos os enfermos, doentes, para que todos reconheçam que há um Cristo que cura, que liberta e principalmente que salva, que perdoa os pecados do pecador e faz dele salvo. Que nestas águas tenha a cura do câncer. Que nestas águas que consagramos a Ti, ungidas pelo Senhor, tenha a cura, meu Pai, da diabetes. Tenha a cura, meu Deus, da hepatite, da AIDS. Que aqui contenha a cura, Jesus, eu te peço, de doenças degenerativas, de doenças autoimunes, que não há o que fazer para retroceder esse mal, não há medicamento, não há medicina que resolva, mas há o nome de Jesus. E no seu nome, Pai, eu consagro estas águas, as pedras dos rins, os rins que estão fracos,
Meu Deus, o pulmão que não respira direito, essa pessoa que tem uma sequela de Covid. Pai, que nestas águas haja unção verdadeira do céu e todos que delas beberem sejam livres, sejam curados. A ferida que está no pé deste homem, ele vai passar desta água no pé e novamente o Senhor vai curar e vai fechar essa ferida em nome de Jesus. E se você crê, diga: eu creio. Beba comigo desta água. Glórias sejam dadas ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Depois das orações, tivemos 2 orações, palavras. Eu quero que você testemunhe o que Deus falou com você. WhatsApp 419-9682-2381. Você que acompanhou até agora, desde o começo da programação e ficou até agora, eu quero que você envie uma mensagem dizendo o que Deus tocou seu coração. Pastor, eu precisava dessa palavra, eu precisava dessa oração. Eu fui curado, fui liberto. Conte para que possamos testemunhar o que Deus tem feito em nome de Jesus, tá bom? Meus amigos, um forte abraço a todos. Permitindo Deus, amanhã no sábado estamos aqui mais uma vez no programa A Hora da Graça, tá bom? Que Deus abençoe você. Não se esqueça, hoje 9h14, 19h30, culto de cura e libertação, tá bom? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Tchau!